Bem, meu nome é Luiz Sagaz. Vou falar nesse vídeo sobre futebol. Vou falar do Internacional. O Internacional perdeu para o time do Flamengo ontem. Perdeu de 2-0. E o Internacional, que perdeu 3 jogos seguidos para o Flamengo. Perdeu no Rio por 1-0, a primeira da série da eliminatória da Libertadores. Perdeu o 3-1 em Porto Alegre no Campeonato Brasileiro, pelo Campeonato Brasileiro, e perdeu ontem por 2-0 na segunda série das eliminatórias da Libertadores. O Internacional, por escolha do seu treinador, por medo dos seus jogadores, por covardia de quem comanda, não conseguiu fazer frente ao time do Flamengo. É isso mesmo. Não conseguiu fazer frente ao time do Flamengo. Porque o Internacional pode perder para o Flamengo? Claro que pode. O Inter pode perder para o Flamengo, pode perder para o São Paulo, pode perder para o Palmeiras, para o Botafogo, para o Real Madrid, e pode ganhar também, desde que queira. Desde que o Internacional tenha espírito de competição, coisa que o Internacional perdeu há muito tempo. O Internacional, que há muito tempo não ganha um campeonato brasileiro, mas quando ganhou, nos anos 70, tinha Manga, Benítez, teve Falcão, teve Figueroa, teve Batista, teve Escurinho, teve Vacaria, teve Paulo César Carpegiani. Todos esses caras eram craques? Nem todos. Eram jogadores determinados. Chico Espina, Benítez não era. O Chico Espina não era craque. Biraburro não era craque. Eles eram jogadores determinados, eram jogadores que tinham o DNA da vitória, que jogavam para ganhar. Eu acompanhei o Internacional nos anos 90, que era um time limitado, mas a gente via garra. Quando o Internacional enfrentava os adversários, mesmo dentro das suas limitações, enfrentava com garra. O Internacional não tinha craque. O Inter tinha o Anderson, Fernando, tinha Enciso, tinha Fabiano, tinha Luiz Gustavo, mas jogadores que dignificavam a história do clube. Mesmo numa situação difícil financeiramente, sem grandes investimentos, eles representavam o time, o clube, dentro das suas limitações, mas com honra, com dignidade, coisa que o time atual não faz. E hoje, a derrota no Internacional é sinônimo de naturalidade. O Internacional se acostumou a perder. O Internacional se acostumou com o fracasso. E não é só contra o Flamengo. O Internacional se acostumou a perder para Olímpia, Melgar, para times que não têm, assim, a grande expressão aqui no Brasil, como o caso do Globo, né? O Internacional é um time que ele está acostumado a perder. O Inter, aí as pessoas falam assim, mas o Flamengo é o grande time. O Flamengo é um grande time. Mas o Fluminense é mais do que o Internacional? O Fluminense é mais do que o Flamengo? E o Fluminense ganhou do Internacional, eliminou o Internacional numa competição de Copa do Brasil que o Inter ganhou uma única vez em 1992. E o Internacional foi eliminado dentro do Beira-Rio. Ele não foi eliminado no Maracanã. O Inter foi eliminado tendo a vantagem de jogar a segunda partida em casa, como teve a vantagem de jogar a segunda partida em casa contra o time do Flamengo. Como o Inter perdeu o título da Copa do Brasil em 2019,
para o Atlético Paranaense, tendo a vantagem de jogar o segundo jogo em casa diante do Atlético Paranaense. Como o Inter perdeu o Campeonato Brasileiro de 2020 num roubo da arbitragem, não foi só um erro, foi um roubo da arbitragem, mas o Internacional teve, contra o Sport Recife, a chance de liquidar o campeonato, de trazer a vantagem de jogar por um empate para ser campeão. E o Inter, há muito tempo, é um time que, pelo menos há uns 10 anos, o Internacional é só fracasso. O Internacional não consegue ganhar de ninguém quando precisa. Vou deixar claro, quando precisa, o Internacional não ganha. Pode ser o time que for, não é o Flamengo. E eu vejo assim, já ouvi as pessoas falando que, e também ouvi a imprensa de Porto Alegre fazendo elogio para o Flamengo, que ninguém para o Flamengo. Vão lamber sabão com esse discurso, gente. Defendam um pouco as coisas do estado do Rio Grande do Sul. Vão enxergar um pouco mais adiante e lutar pela grandeza dos clubes, pela grandeza do Grêmio, do Internacional, para virar uma SAF, para ganhar, para ter um pouco mais de investimento, coisa que o Internacional não tem há muito tempo. E o Flamengo vai enfrentar o Estudiantes de La Plata. Eu tenho certeza que o Flamengo pode até passar, mas ele não vai encontrar pela frente essa facilidade que ele encontrou diante do Internacional. Aliás, essa mesma imprensa que fica babando para o time do Flamengo é a mesma que fez elogio para um vareio que o Flamengo tomou do Bayern de Munique num placar de 4-2, e que eles ficaram fazendo elogios como se o Flamengo fosse o time vitorioso e como se o Flamengo fosse igual ou melhor do que o Real Madrid. Então vamos se enxergar, vamos fazer um parâmetro mais honesto, mais justo, né? Porque vocês vivem do Grêmio, do Internacional. Eu não sou gremista, mas vocês vivem desses clubes. Não precisa ficar babando para o Flamengo, que sempre foi favorecido pelas arbitragens diante do Grêmio e do Internacional.